Fala pessoal, deixa eu começar aqui. Tô tendo uma disputa aqui com essa transmissão, vou deixar aqui mesmo. Estamos começando aqui em alguns dos meus canais, você que está aqui está no meu Instagram, aqui está no meu Twitter e aqui está no YouTube. Mas bem, pessoal, vamos lá. Vocês estão vendo aí uma covardia sendo feita, nada de novo, nada que não seja esperado. A gente sabe que eles estão desesperados e não tem muito espaço para manobra. Então, o que está acontecendo aí? Está acontecendo que eles estão querendo acelerar esse indiciamento. Indiciamento nada mais é do que a opinião do delegado, que pode ou não ser acatada pelo Ministério Público. Vai lembrar que o PGR ele é indicado pelo Lula, né? Independentemente de se ter uma boa, má impressão dele, pouco importa, a gente sabe que vai pesar uma pressão muito grande em cima dele, né? E eu gosto de fazer uma comparação de Brasil com os Estados Unidos, porque mais ou menos, né, ocorre essa mesma passada. Se você olhar a história, inclusive da América Latina, sempre que existe um sistema diferente sendo iniciado em algum país da América Latina, pouco tempo depois os outros vão adotando. Então, se você for ver, por exemplo, em 2018, a eleição do Bolsonaro, você teve, um pouquinho antes, uma eleição do Macri, que é do centro-direita, né? Depois veio o Milei que teve uma eleição muito semelhante àquela do Bolsonaro. Milei criou um partido muito jovem, está num partido muito novo, lá Libertar Avança. Todos os institutos de pesquisa dizendo que ele ia perder, que ele não teria a menor chance. Depois, ele acaba sendo eleito com base numa campanha com um imenso apoio popular, muita internet, e o sistema muito preocupado querendo censurar a internet. O Lula até mandou a Simone Tebet arranjar $1 bilhão num banco de desenvolvimento latino-americano para ver se ajudava a Argentina a destravar outros $7,5 bilhões junto ao FMI, para dar uma injeção de gás na Argentina e ver se o candidato da esquerda, do Massa, o Massa, que era ministro da Economia lá da Argentina, conseguia fazer a sucessão do Alberto Fernandes, né? Então, 2018, Bolsonaro, o Milei, você tem um pessoal mais à direita, o Guilherme Lasso lá no Equador, né, o Marito no Paraguai, Lacalle Pou no Uruguai. Então a gente teve essa guinada mais à direita, que depois acabou sendo freada com muita suspeição, né? Você vai olhar em todos, o Ivan Duque na Colômbia também, né, centro-direita, mas você vai olhar os países aqui da região, uma boa parte deles reclama de suspeição, e quase sempre a eleição é decidida ali no 50% a 51% para o vitorioso e 49% para o derrotado. É quase sempre assim. Até na Venezuela do Maduro, o resultado dito oficial pelo TSE lá da Venezuela, que se chama CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, ele foi de 51% para o Maduro, 49% para o Edmundo Gonzalez. Isso porque a Maria Corina Machado não poderia concorrer porque ela ficou inelegível. E essa é a nova tática da esquerda. Quando eles dominam, igual eles dominaram, né, nesse passo de conta-gotas, bem ao estilo gramsciano, da escola de Frankfurt, né, pegando ali um pouco de Saul Alinsky, indo para dentro das universidades, colocando Paulo Freire dentro das escolas, eles não precisam mais dar um golpe com base na força, como foi a Revolução Bolchevique, em 59 em Cuba, na Coreia do Norte, dentre vários outros países, 49 na China. Então, a nova espécie de ditadura, né, que desconsidera a vontade popular, ela tem essas instituições todas. Vai ter um TSE no Brasil, vai ter um CNE lá na Venezuela, e eles sempre vão dar aparências, né, sinais de democracia, mas não são democracias. Né? Se você for ver, por exemplo, a Argentina estava indo para esse caminho da censura, né? A pandemia lá foi algo incrível, o pessoal que sabe aí conhece a questão lá, se não me engano, é de Formosa, ou Hermosa, o nome da localidade, né? Pessoas foram presas porque estavam com Covid, algo totalmente bizarro que não segue as instituições argentinas.
Mas, com o voto no papel, o Milei conseguiu, né, aos trancos e barrancos, a duras penas, não foi fácil, né, acompanhei muito da eleição argentina, conseguiu ser eleito. E agora, né, você tem também os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Trump foi eleito em 2016, o Bolsonaro em 2018. O Trump saiu em 2020, o Bolsonaro saiu em 2022. Ambos, né, com muitas reclamações do processo eleitoral, e por mais que você entenda no Brasil que as maquininhas são invioláveis, né, que você ignore aquele inquérito da Polícia Federal de 2018, que a Rosa Weber, então presidente do TSE, mandou abrir, porque houve uma invasão hacker, e no meio da investigação da Polícia Federal foi perguntado ao TSE, e o TSE, através do Papa das Urnas Eletrônicas, o Giuseppe Giannino, confirmou que ocorreu uma invasão hacker, mas eu quero deixar isso de lado, tá? Vamos ficar cego. Vamos imaginar aqui que as urnas geralmente são invioláveis, igual um ex-presidente do TSE falava. Ainda assim, a eleição de 2022 no Brasil, ela foi muito estranha. Bolsonaro não pôde usar imagens internacionais, ele não pôde, né, usar o seu discurso da ONU, ele não pôde usar as imagens dos maiores manifestações populares da história desse país em favor de um político, né, 7 de setembro de 2022 e 2021 ele não pôde usar, não podia nem fazer live da sua casa, a gente teve que deletar os posts relacionando o Maduro ao Lula, a gente não podia falar da delação do Marcos Valério, que vinculava o PCC ao Lula, lavagem de dinheiro de mais de 100 milhões de reais, enfim, aquela coisa toda. A gente basicamente foi proibido de fazer oposição ao Lula. E aí o Lula acabou sendo tirado da cadeia por uma manobra dentro do Supremo Tribunal Federal, porque todo mundo viu que ele foi condenado não só pelo Sérgio Moro, falando no caso, por exemplo, do Triplex, o Moro condenou a 8 anos de cadeia o Lula. Quando o Lula recorreu para tentar reformar no Tribunal Regional Federal, acho que é a primeira região, né? O tribunal, com um grupo de desembargadores, com 5 desembargadores, piorou a condenação dele para 12 anos de cadeia. Ele recorreu ao STJ e também não adiantou. Só aí você tem, eu vou chutar aqui, cerca de, pelo menos aí falam, né? Passou pela mão de mais de 10 a 15 juízes. Nenhum deles nunca disse que o Lula foi inocente, e nem o STF, nem o Fachin, relator, né, que depois contou para soltar o Lula, tornar ele elegível, não com o voto do Cássio Nunes, mas que a Carmen Lúcia mudou a sua votação, orientação, e aí o Lula conseguiu fazer um 3-2 e conseguiu recuperar, ser solto e recuperar os seus direitos eleitorais, aí, né, acabou sendo, entre aspas, eleito daquela maneira que todo mundo viu, 51% a 49%, mais uma vez aqui na América Latina, né? Realmente a América Latina muito dividida. Pois bem, os novos ares dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos é tão importante nesse jogo? E por que eu acredito que a eleição do Trump é que está fazendo, né, a PF do Alexandre de Moraes acelerar e ir para cima do Jair Bolsonaro? Né? É porque o Trump vai tomar posse dia 20 de janeiro. E a gente já viu essa acelerada do tribunal em outras oportunidades. Quando o Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE, que dá um tapinha nas costas do Alexandre de Moraes, fala missão dada é missão cumprida. Lembra? Quando ele vai tomar posse, quando na posse do Lula lá no TSE, ele fala missão, é diplomação, fala, missão dada é missão cumprida, baixa um tapinha ali no Alexandre de Moraes dá uma risadinha e tal. Então, antes de sair do TSE, o Benedito Gonçalves ele também acelerou para tentar condenar ao máximo o Bolsonaro. E aí, além daquela primeira condenação esdrúxula, que foi com base no encontro com embaixadores, ali foi tido abuso de poder político. E eu pergunto para você, embaixador estrangeiro vota para presidente do Brasil? Não. Mas, algumas semanas antes, o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, fez uma reunião com embaixadores para falar de eleição, e não é atribuição constitucional dele, mas sim atribuição constitucional do presidente da República, porque, em última análise, o embaixador ele representa o presidente do seu país aqui no nosso território. O Fachin se reuniu com embaixadores e pediu a eles que fosse reconhecido prontamente o presidente eleito, o resultado que saísse, né, fosse divulgado pelo TSE. Isso é por quê? Será que ele já sabia quem ganharia a eleição? Será que o Fachin estava querendo que o Jair Bolsonaro fosse eleito presidente e dizendo aos embaixadores, olha, reconheçam logo o resultado, para talvez não dar chance para contestações, para que a comunidade internacional coloque pressão e para todo mundo reconhecer a vitória daquele candidato? Não sei. Perguntas que ficam no ar aí.
Mas o Fachin pediu isso aos embaixadores. E aí o Bolsonaro ele fez uma reunião semanas depois, não somente chamando os embaixadores, mas convidou o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que não foi porque ele não quis nesse encontro. E Bolsonaro levantou, né, uma série de questões relativas ao processo eleitoral brasileiro, que tem muitos problemas, pode ter certeza. Tem gente que vota muito depois das 5 horas. Na Bahia, então, ó, tá cheio de gente na Bahia que vota depois das 5 horas. Tem que ser feita uma auditoria para ver a escolha desses mesários. Há muita gente que diz que certos sindicatos têm influência na escolha de mesários. E os mesários sempre são os mesmos, não há uma oxigenação. E tem muita coisa acontecendo. Então, com essas suspeições todas, o PL, na figura do presidente Valdemar Costa Neto, entrou com uma ação no TSE para pedir investigação com base numa auditoria paralela que ele fez das eleições. Isso daí está dentro da lei. É papel de um partido fiscalizar as eleições e fazer esse tipo de trabalho. Tal qual o PSDB fez lá em 2014, quando o Aécio perdeu para Dilma e o Carlos Sampaio, eu lembro de uma entrevista, né, junto com outros tucanos do PSDB, falando que não era possível fazer uma auditoria das urnas, porque aquelas urnas eram simplesmente impassíveis de auditoria. O TSE nega, fala que elas são auditadas. Só que o que falam por aí é que o próprio software ou a própria empresa que faz a urna eletrônica que audita a urna eletrônica. Isso é tipo o seguinte, é tipo você perguntar para o PCC se tem problema de contabilidade na boca de fumo. Peguei pesado. Vamos voltar no exemplo. É tipo a Ambev querendo fazer uma auditoria das contas da Ambev, chamando uma terceirizada da Ambev para ver aquilo dali. É claro que isso daí nem sequer, por conceito, é tido como auditoria. E é por isso que a gente luta pelo voto impresso auditável. Porque ele é o meio para o fim principal, que é a contagem pública dos votos. A contagem pública dos votos, ela segue os princípios constitucionais do artigo 37 da publicidade. O artigo 37 da Constituição, ele traz os princípios da administração pública. Não é nenhum favor que os servidores públicos fazem para a população. Não é nenhum favor que o TSE faz à população seguindo o artigo 37 da Constituição. Seguindo a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E eu quero ir aqui, é na publicidade. Um ato da administração pública, ele tem que ser público, salvo exceções justificadas previstas em lei. E essas exceções não estão abarcando a nossa eleição. Desde 1996, com a implementação das urnas eletrônicas, foi dado um passo a passo gradativo, a gente perdeu essa publicidade. E falava, não, mas a eleição dá muito problema, dá briga, o cara vota no papel, isso é arcaico. Gente, o voto pode ser na pedra, mas ele tem que ser tão simples quanto necessário para que o mais ignorante dos eleitores entenda o processo. Quando você vai ver como é que é o processo brasileiro, começa a falar em criptografia, chave de não sei o que, pá, você se perde, você não tem a mínima noção se aquilo que você digita, você realmente tem a certeza e a confiança de que vai contar o seu voto lá em Brasília. O máximo que acontece é uma impressão de um boletim de urna, que não significa absolutamente nada. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala em voto auditável. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal já aprovaram, pelo menos em 3 oportunidades, o voto impresso. Só que o STF sempre derrubou a medida. A última vez que ela foi aprovada foi em 2017, uma emenda do então deputado Jair Bolsonaro, que o Eduardo Cunha deu os louros para o Leonardo Pisciani, mas a liderança e quem capitaneou realmente essa bandeira foi o Jair Bolsonaro. Ela foi aprovada com 433 votos na Câmara dos Deputados. 433 de um total possível de 513. Olha a lapada que foi para aprovar o voto impresso. Só que, veja só, e isso é muito mais do que a maioria para alterar a Constituição, porque para alterar a Constituição a gente precisa de 308 votos, a gente teve 433. Só que no ano seguinte, começaram a vir as matérias, ministros do STF, está na internet, quem quiser pesquisar, fazendo testes com os protótipos da urna eletrônica com voto impresso ao lado.
e fazendo elogios, falando que é um aperfeiçoamento, etc., conexão com a população, um discurso muito bonito, realmente, verdadeiramente bonito, democrático, mas logo depois, o voto impresso em 2018, ele foi derrubado, seguindo os argumentos da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em que ela argumentou que o voto impresso poderia ensejar a violação do sigilo do voto. Então, para deixar isso aí claro, ela não falou que você pegaria aquele voto e iria para casa, porque a lei em momento nenhum fala isso. A lei do voto impresso, ela falava que o voto seria impresso, seria depositado numa urna, e para fins de recontagem, para fins de quando houver uma suspeição naquela localidade, você poder, né, ter como conferir se realmente a votação dita pela máquina está conferindo com aquela do papelzinho que caiu na urna. Mas a Raquel Dodge, ela usou o argumento de que a impressora ela poderia travar e alguém chegar e olhar, né, você precisar da ajuda de um mesário, alguém chegar e olhar em quem você está votando. E aí, né, o sigilo do voto estaria exposto. Bem, esse argumento é tão raso que eu vou derrubar ele agora. Eu pergunto, e se a tela da urna eletrônica travar? Você precisar da ajuda de alguém? Será que essa pessoa também não vai ver na tela em quem você está votando? O voto impresso já é uma realidade no Paraguai, nas zonas de quinta geração, dentre várias outras localidades. O problema, gente, não é o meio eletrônico em si. Você pode até continuar usando o meio eletrônico. O que nós queremos ter é a certeza de que você vai ter uma maneira de auditar, de conferir, de recontar os votos. É só isso. Só que isso virou discurso antidemocrático, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Aquela foto do Trump, quando ele foi indiciado lá no estado da Geórgia, a chamada mugshot, vocês lembram que ele faz uma carinha assim? Eu botei um vídeo meu no meu Instagram, depois olhem lá. Ele faz uma carinha assim, tira a foto, pá, Trump indiciado. Foi por esse motivo. Porque ele contestou as eleições na Geórgia. Ele contestou o processo eleitoral. E isso foi tido, de alguma maneira, em certa medida, como um ato antidemocrático. E aí ele foi indiciado para depois tentar prendê-lo. Isso ocorreu em vários estados, tá? É que o da Geórgia foi o mais avançado. E é engraçado porque em 2016, quando a Hillary Clinton, esquerdista, do Partido Democrata, quando ela perdeu a eleição, ela reclamou, ela levantou suspeitas, quem sabe essa eleição não foi fraudada, talvez a gente precise de outra eleição, etc. e tal, mas ninguém falou que será ato antidemocrático, né? Afinal de contas, Hillary Clinton é do establishment, é do beautiful people, é de esquerda. Então fica muito clara essa perseguição toda e muito fácil para a gente explicar para o americano o que está acontecendo no Brasil. Porque ele não precisa nem imaginar muito. É só você chegar e falar para ele, está acontecendo com Trump, aconteceu com Trump e está acontecendo com Bolsonaro. É o mesmo vírus nos dois países. A diferença é que no Brasil a gente tem menos anticorpos. Então aqui debate-se essa questão da prisão totalmente injustificável. Só que aí vem outro problema. Se hoje a reputação do Alexandre de Moraes já não é das melhores no mundo inteiro, graças a um trabalho de muitas pessoas, né, eu me incluo nesse trabalho de levar a verdade ao exterior, se ele prende o Jair Bolsonaro, ele vai atrair a atenção do mundo inteiro para cá. E eu sei que os ministros da Suprema Corte gostam muito de viajar para o exterior. Alguns até vivem no exterior, dizem por aí. E não é interessante você dar amparo dentro do seu local de trabalho, ainda que você não seja o Alexandre de Moraes, para esse tipo de conduta. Porque depois você vai querer dar palestra, falar de liberdade, de democracia, e você vai ser confrontado. Talvez não dentro do Brasil, mas fora do Brasil sim. E não adiantou prender o jornalista, como o Sérgio Tavares, o português que veio ao Brasil em fevereiro para cobrir uma manifestação na Avenida Paulista a favor do Jair Bolsonaro, que deve ter batido ali cerca de 1 milhão de pessoas nas ruas, e você detém ele na Polícia Federal do Aeroporto de Guarulhos e começa a perguntar para ele sobre pandemia, sobre o que ele acha de vacina, opiniões dele acerca da Suprema Corte Brasileira. Isso é conduta de república de banana, não de um país sério. E quando você vai perdendo a credibilidade, você vai chegando mais perto cada vez da Venezuela. O Brasil já tomou uma lapada internacional quando pediu a extradição do Alan dos Santos, e os Estados Unidos, ainda que sob o governo Biden, não fez a extradição.
Porque os Estados Unidos não fazem extradição de jornalistas por crime de opinião. Aliás, nos Estados Unidos existe uma coisa chamada primeira emenda, que fala da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, e a segunda emenda, que é o acesso às armas, e inclusive a formação de milícias para derrubar governos ditatoriais, é justamente para garantir que a primeira emenda seja respeitada. E esse desenho foi tão bem feito lá pelos Founding Fathers, os pais fundadores, no final do século XVIII, né? Depois de 1776, com a independência norte-americana, liderada pelo então fazendeiro George Washington. Ela foi tão bem desenhada para que eles nunca mais tivessem sob o jugo de uma ditadura, que até hoje, mais de 200 anos depois, os Estados Unidos têm eleições periódicas e o sistema consegue sobreviver. E no Brasil, como é que é? Ah, meus caros, no Brasil, a cada 20, 30 anos tem uma quebra do sistema, um novo golpe, né? Uma nova instabilidade. Então, retornando aqui ao raciocínio lá dos Estados Unidos, Trump em 2016, Bolsonaro em 2018, Trump perde em 2020, Bolsonaro perde em 2022, Trump volta em 2024, Bolsonaro tem total chance de voltar em 2026. Essa é a verdadeira razão para se perseguir Jair Messias Bolsonaro. Se eles estivessem pensando apenas politicamente e Bolsonaro não tivesse apoio popular nenhum, eles estariam deixando de lado essa história toda. Mas como o Bolsonaro é muito forte, eles têm que derrotar o Bolsonaro nos tribunais para não permitir que ele politicamente venha a se candidatar em 2026. Se for pelo aspecto de sentimento de vingança, que essas pessoas têm ódio de Bolsonaro porque ele fez um governo honesto e melou com um esquema de muita gente, só em estatais, gente. Eu comparo o governo Dilma com o Bolsonaro. Eu poderia comparar o do Lula agora também, porque eles começaram a dar déficit. Em 2015, que foi o último ano de normalidade do governo Dilma, eu não pego do ano de 2016 porque não foi o ano completo dela e ela ainda sofreu o processo de impeachment. Mas em 2015, as estatais tiveram prejuízo de 32 bilhões de reais, matéria da UOL. Em 2019, elas tiveram lucro de 109 bilhões de reais. Um vácuo, uma diferença de 141 bilhões de reais. E olha que depois de 2019, as estatais continuaram batendo recorde. Acho que 2021 e 2022 chegou a cerca na casa de 220 bilhões de reais. Vocês imaginam, gente? Vamos botar 200 bilhões, vamos botar por baixo, 200 bilhões, tá? Governo Bolsonaro, estatais, todas somadas, recorde, 200 bilhões. Dilma, déficit de 32. 232 bilhões de motivos para você querer se vingar de Bolsonaro. E nos freios e contrapesos da nossa Constituição, o único que poderia colocar freio nisso é o Senado Federal. Só que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse reiteradamente que ele não vai colocar os pedidos de impeachment adiante. E ele tem que ler, né, o processo de abertura do impeachment no plenário, para que depois, na sequência, seja formada a comissão especial, com os membros indicados pelos líderes partidários, e seja dado o devido processo legal com o direito à ampla defesa e contraditório ao ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse cenário, o Alexandre de Moraes está muito confortável para fazer o que ele bem entender, o que ele bem quiser. Mas as narrativas dele não param em pé. Por exemplo, essa do Felipe Martins. Nesse relatório que indiciou Jair Bolsonaro, no mesmo relatório você tem Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro, acusado de viajar aos Estados Unidos, mas foi preso no Brasil. E a PF falou agora que é o seguinte, provavelmente alguém pegou o passaporte do Felipe Martins e entrou nos Estados Unidos. O Felipe Martins quis fazer essa construção para pensarem que ele estava nos Estados Unidos e não irem atrás dele no Brasil. Sabe onde é que o Felipe Martins foi preso? Na casa da esposa dele no Paraná. Tá difícil ou tá fácil? Então, calma aí. A PF está falando que ele simulou uma entrada nos Estados Unidos para fugir da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal foi tão grandiosa e tão brilhante que, nossa senhora, pegou o cara na casa da esposa. Nossa! Esse terrorista Felipe Martins, meu Deus do céu, mente brilhante. Me explica aí, Polícia Federal.
Por que que então foi dada a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos com o passaporte dele que havia sido extraviado, que não era o passaporte que ele utilizava no bolso? E depois editaram sistemas norte-americanos e colocaram um passaporte com o númerozinho verdadeiro dele lá, o númerozinho atual. Me explica isso. Sabe por que eles estão com medo, gente? É que agora a gente tem um presidente nos Estados Unidos que se preocupa com as fraquezas da sua fronteira. Ele está preocupado com quem entra e sai dos Estados Unidos porque ele quer colocar adiante realmente uma política que proteja os americanos do terrorismo. E ele sabe que Felipe Martins não é terrorista. Inclusive, eles têm umas fotos dentro do Salão Oval, quando o Trump recebeu eu, Felipe Martins, o então chanceler Ernesto Araújo, e nós estávamos sem o nosso presidente. Mas ainda assim tivemos moral e contamos com a humildade do presidente Donald Trump para nos receber. Inclusive, depois daquilo dali, o Trump defendeu o Brasil numa cúpula extraordinária de emergência do G7, convocada pelo Macron para tratar de Amazônia, sem o Brasil. E o Trump nos defendeu nessa cúpula. Muito obrigado, presidente Trump. Muito obrigado por nos receber no Salão Oval. E tem uma foto famosa apertando a mão do Felipe Martins. Ele sabe que Felipe Martins não é nenhum terrorista. E ele sabe que o sistema migratório dos Estados Unidos é falho. Nós conseguimos ir falar com deputados federais americanos, eles já estão esclarecidos disso, mas agora com essa eleição, o Partido Republicano, a direita, também ganhou o Senado. Agora a gente vai lá no Senado. A gente vai no senador Mike Lee, a gente vai no senador Rick Scott, a gente vai em vários senadores, no Rand Paul, dentre outros, para falar desse caso. Porque o parlamentar americano, ao contrário aqui no Brasil, que ele já não é respeitado mesmo, nem sei porque está aberto o Congresso Nacional às vezes, fico indignado com algumas ações que tomam atropelando o Congresso Nacional, mas a gente há de sobreviver e resgatar, né, os nossos poderes para representar bem a população. Vamos lá. Ao contrário do Brasil, lá nos Estados Unidos, eles têm muito mais poderes para convocar as pessoas para dentro do Congresso norte-americano. E várias vezes vocês assistem aí, né? Às vezes vai o Mark Zuckerberg, lá no Congresso americano, no Senado. O Dr. Fauci, figura central na pandemia, que fez várias atrocidades durante a pandemia. E aqui no Brasil a gente só pode convocar ministro. Outras autoridades, diretor-geral da Polícia Federal, qualquer outra pessoa, no máximo posso fazer é convidar, e a pessoa vai se ela quer. E tem que ser aprovado dentro de uma comissão da Câmara. Então, nos Estados Unidos, eu consigo imaginar que um deputado ou senador pode fazer um requerimento de informações à autoridade migratória para saber, nos sistemas migratórios, quem é que inseriu o Felipe Martins lá. Quando nós acharmos esse servidor, ele vai ser convocado para depor no Congresso norte-americano, se é que isso vai ser necessário. E nessa convocação, a gente tem bons canais com os parlamentares americanos para sugerir a eles perguntas, como por exemplo, prezado servidor da imigração americana, você recebeu algum pedido de autoridade brasileira para que fossem inseridos os dados do Felipe Martins nos sistemas migratórios americanos? Por que você fez isso? Quem foi a autoridade brasileira que te pediu para você inserir o Felipe Martins no sistema migratório americano? Você sabia que isso faz parte de uma peça para incriminar uma pessoa inocente, que inclusive ficou mais de 6 meses na cadeia, num presídio do Paraná, em Pinhais? Sabidamente inocente? Ou será que as autoridades brasileiras, a Polícia Federal, que consegue ver se uma pessoa simulou a entrada nos Estados Unidos, não consegue ver se essa pessoa de fato saiu do Brasil? E olha que bizarro, ainda que Felipe Martins tivesse saído do Brasil, isso não daria ensejo para uma prisão preventiva. Vocês conseguem entender a gravidade do que a gente está enxergando? Onde é que a gente está fazendo? Onde é que a gente está conseguindo ir? Se você algum dia me criticou por ter saído do Brasil para fazer política no exterior, eu aceito as suas desculpas, tá? Porque você encontrar com um parlamentar norte-americano é dificílimo. O mundo inteiro bate na porta dos caras. Todos os conflitos do mundo passam por lá. Os Estados Unidos estão financiando a Ucrânia no conflito com a Rússia. Os Estados Unidos dão amparo para Israel para fazer frente
ao Irã e aos grupos terroristas. Os Estados Unidos entrou no Iraque, entrou no Afeganistão. Se for ver a história, então, vixe, Panamá, América Central, aí é que é uma beleza mesmo. Mas, você ser a maior potência econômica e bélica do mundo te traz algumas responsabilidades. E isso faz com que o seu Congresso seja o mais visto do mundo. Então, quando eu, um brasileiro, vou lá, eu estou disputando com o parlamentar da Argentina, da Ucrânia, da França, da Alemanha, da Ásia, da África, da Oceania. Não é simples. Eu até conto em algumas entrevistas que ano passado, em dezembro, a gente fez uma comitiva de uns 15 parlamentares, mais ou menos, ou até mais. E nós fomos falar com determinados deputados e o que a gente conseguiu foi falar com os assessores deles. Não pense que é fácil construir essa relação internacional. Que você chega lá, né, que é igual ao Congresso Brasileiro, a pessoa tem uma identidade, uma calça jeans, ela bate na porta do deputado que ela quiser, ela vai no gabinete que ela quiser. Não é bem assim que acontece lá nos Estados Unidos. Ou melhor, é muito diferente. Lá a vida de um parlamentar ela é muito mais se assemelha com a vida de um empresário numa empresa do que a vida de um parlamentar no Brasil, né? Onde a gente tem que lidar com várias situações, a gente acaba, inclusive, por vezes, né, atendendo pessoas que, na verdade, não é nem a tua atribuição, você nem vai conseguir resolver o problema daquela pessoa, mas você acaba conversando com ela, que você trombou com ela no corredor das comissões, você saiu do seu carro, ela te pegou no caminho para o gabinete, e até aí normal, tá? É até bom para você saber os anseios da população, onde é que o calo está apertando, em determinada medida é saudável. Mas, nos Estados Unidos, o deputado, ele entra na sua sala, ele vê a sua agenda, ele traça uma ordem de prioridades, ele despacha com seus assessores, ele faz uma estratégia e consegue seguir aquilo dali. Eu não estou falando o que é melhor ou o que é pior, eu só estou falando que é diferente lá para vocês entenderem que não é tão simples assim você chegar no parlamento dos Estados Unidos e conseguir uma audiência com um deputado. Graças a Deus, né, as portas foram abertas de uma maneira muito generosa com a deputada Maria Elvira Salazar, que é descendente de cubanos, igual o senador Marco Rubio, que acabou de ser indicado para ser secretário de Estado, para ser chanceler, lá dos Estados Unidos, no governo Trump, que vai começar dia 20 de janeiro. E ela tem como missão de vida, após uma carreira sensacional na área do jornalismo, ela é descendente de cubanos, ela já entrevistou o Fidel Castro, para vocês terem noção de quem que a gente está falando, tá? Décadas no jornalismo, percorrendo o mundo inteiro. Entrevistou todas as figuras polêmicas que ela queria, que ela gostaria. E ela diz que ela tem como missão de vida zelar pelas liberdades e garantir a liberdade dos povos. Notoriamente o seu trabalho se dedica à América Latina, né? Fala muito de Cuba, inclusive. Eu aconselho vocês a seguirem a deputada Maria Elvira Salazar. Sigam a deputada nas redes sociais. Ela está tendo um carinho muito grande com o Brasil, eu sou muito grato a ela. Tá? Conheci ela antes, no tempo em que meu pai era presidente da República, ao conversar com ela sobre algumas possibilidades de ação, né, referentes a Cuba, né, para melhorar a vida do cidadão cubano contra a ditadura cubana. Então, desde lá, a gente tem um contato. Ela, graças a Deus, né, abriu as suas portas, não só para mim, mas para vários outros parlamentares do Brasil. Esse trabalho eu não faço sozinho. Eu acho que talvez eu seja o precursor. Eu não me recordo nessa legislatura de nenhum deputado 2 mandatos para trás, porque foi no meu primeiro mandato que eu comecei a fazer essas saídas internacionais. Eu não me antes do meu pai ser presidente, inclusive. Eu não me recordo agora de cabeça se tinha algum deputado ali, até porque o nosso grupo, né, mais fechado, vamos assim dizer, o grupo mais à direita, conta com muitos novatos, né, muita gente de primeiro mandato, às vezes de segundo. Eu estou no meu terceiro, então eu tive a oportunidade de começar lá atrás mais cedo, mas graças a Deus agora nós somos mais fortes, nós somos mais pessoas juntos trabalhando nesse mesmo sentido. E eu agradeço a todo mundo que sabe, reconhece e apoia esse trabalho, que está dando um pouco mais de esperança para nós. Então a Maria Elvira Salazar, ela recebeu as nossas indignações, ela fez uma carta, inclusive solicitando às autoridades americanas a retirada do visto dos 11 ministros do STF. Essa carta foi assinada por alguns outros parlamentares,
De cabeça aqui eu cito Chris Smith, que é o deputado mais antigo da casa. Ele é deputado desde 1983, se não me engano, por New Jersey. Richard McCormick, Marjorie Taylor Greene, da Geórgia. Maria Elvira Salazar. Deve ter mais um ou outro aí que eu não estou lembrando agora. Eu não sei se... Acho que o Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Justiça. E não sei se o senador Rick Scott também. Mas enfim, esse pedido de parte dos parlamentares, ele tende a aumentar e mais parlamentares irem junto nessa questão de salvaguardar a liberdade no Brasil. E isso vai ganhar muita força. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, como todo bom abusador do poder, ele não consegue imaginar algo que possa detê-lo. E aí ele vai abusando cada vez mais, a ponto de comprar briga com o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que não é só o mais rico, mas é um cara que vem do métier do Vale do Silício, dos bilionários, né? A base dele é em Texas, o cara que manda o foguete para o espaço e volta de ré, e agora também será ministro do Trump, porque ele tinha muita vontade de assumir um cargo desse, porque ele já é realizado profissionalmente, ele já é realizado financeiramente, acho que dá para perceber, né? Ele comprou o Twitter por 44 bilhões de reais entre o primeiro e o segundo turno da eleição brasileira, né, em 2022, e ele está fazendo parte do governo Trump. E ele não gosta do Alexandre de Moraes. Mas pode ter certeza, eu acho que ele é uma pessoa bem centrada, ele não vai se guiar por vingança. Ele só vai fazer valer as leis que já existem nos Estados Unidos. Ainda que o Congresso americano não faça nada, se o Poder Executivo americano quiser, ele já pode fazer várias medidas para brecar o avanço do autoritarismo no Brasil. Né? Toda a autoridade brasileira do establishment de Brasília, ela tem alguma relação com os Estados Unidos. Ou ela tem contas bancárias, ou ela tem casa, né? Às vezes na Flórida, ainda que em nome de trusts ou de laranjas. Ele gosta de passar as férias na Disney, né? Oi, Fábio Shor, delegado federal Fábio Shor. Gosta de passar férias na Disney. Então eles têm visto, eles têm conta bancária, eles têm patrimônio, e ainda que não esteja lá, normalmente tem dinheiro fora do país, em paraíso fiscal. Os Estados Unidos, eles têm relação com o mundo inteiro e eles são um centro financeiro. Quer ver só? Por que o Brasil está tendo que explicar para os Estados Unidos a compra dos caças suecos? Se é o Brasil que está comprando caça da Suécia. Por que você tem que dar satisfação aos Estados Unidos? O que os Estados Unidos tem uma bendita agência lá que está cobrando do Brasil explicações? Porque os Estados Unidos fazem tecnologia. E todo local onde vai tecnologia para esses caças, você tem que ter um acordo com o governo americano. E nesse acordo você dá poder ao governo americano para ele te requisitar e exigir informações. Que se você não der de maneira satisfatória, eles bloqueiam o seu comércio internacional. Eles acabam com a sua empresa de jatinho. Entendeu? O americano produz a tecnologia. Ah, você quer comprar esse componente aqui? Você gostou desse componente? Você quer comprar ele? Quer botar no seu caça? Gostou do visor? Gostou da asa que eu fabrico? Gostou do seeker, do míssil? Gostou do trem de pouso? Beleza. Assina esse contratinho aqui. Aí o pessoal vai lá, inclusive a Saab da Suécia assina, e assim eles conseguem manter o controle sobre a maioria dos materiais de defesa que vão pelo mundo. Eu falei material de defesa, né? Mas isso daí também vai valer para o sistema financeiro. Quer ver outra coisa também que importa? Visto. Se você tiver visto americano, você entra no México. Você não precisa de visto do México. Se você tiver visto americano, você entra na Indonésia. Agora, se você tiver visto americano recusado, cuidado. Você pode ter problema para entrar em outros países. Porque existe essa troca de informação. Se você entra numa blacklist dos Estados Unidos, os outros países vão querer saber, que tem relação com os Estados Unidos, vão querer saber. Ô brasileiro, por que você está na blacklist aqui dos Estados Unidos? O que aconteceu contigo? E se a gente escalar ainda mais o problema, você pode chegar até ao cometimento de crimes que dão ensejo, né? Crimes contra americanos, que dão ensejo a você entrar na lista da Interpol, na chamada difusão vermelha. Difusão vermelha
é a prisão preventiva no âmbito internacional, tá? Da Interpol. A Interpol no Brasil é representada pela Polícia Federal, e talvez você entre. Lá nos Estados Unidos, quem cumpre muito são a US Marshal. Os US Marshals, eles cumprem essas determinações, mas antes ela passa pela mesa do Attorney General, que é o PGR, dos Estados Unidos. O Trump indicou o Matt Gaetz para ser o Procurador-Geral dos Estados Unidos, o Attorney General, que ele tem os poderes lá nos Estados Unidos de AGU, porque ele representa os Estados Unidos no STF, ele tem o poder de Ministro da Justiça, porque ele comanda o FBI, dentre outras instituições, e US Marshals e outros, e ele também tem o poder de PGR do Brasil. Matt Gaetz, deputado federal da Flórida. Um cara reconhecidamente corajoso. A gente sabe que o nome dele vai precisar ser aprovado no Senado americano. Não vai ser uma sabatina simples, porque mesmo que ele seja republicano e os republicanos tenham maioria dentro do Senado, o Matt Gaetz, há um tempinho atrás, ele foi responsável por derrubar o Kevin McCarthy, lá, que era o presidente da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Ele, no meio da discussão ali, o Matt Gaetz falou que o presidente da Câmara não estava honrando alguns compromissos e que, independentemente dele ser republicano, aquilo não estava legal. Ele se juntou com mais meia dúzia de deputados republicanos, junto com a minoria democrata, e derrubou o presidente da Câmara dos Estados Unidos. Muitos republicanos ficaram bravos com o Matt Gaetz nesse momento. E daí, talvez possa surgir a possibilidade de reprovação do nome dele para Attorney General nos Estados Unidos. Mas o Trump já falou que vai bancar para valer a nomeação do Matt Gaetz, deputado da Flórida. Trumpista até debaixo d'água, figurinha carimbada no Mar-a-Lago. Esse sim, figurinha carimbada no Mar-a-Lago. E na Flórida, vocês sabem, né? Você fala até mais espanhol do que inglês. Tamanha quantidade de latinos que moram por lá. Ele é casado e já tive, né, contatos com ele. É uma pessoa que eu estou torcendo muito para que seja aprovada a sabatina dele no Senado. Eu acho que pode ser um nome bem bacana para aderir a essa causa das liberdades. Então, esse cenário todo, né, você vai vendo ali a Elise Stefanik, que foi nomeada para ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU, uma pessoa pró-Israel até debaixo d'água, não vai dar a vida fácil para os diplomatas brasileiros, nem para o Lula, quando forem defender o Hamas. Podem anotar isso daí. Tá? E dentre outros nomes também que estão surgindo, tá? Deixa eu lembrar aqui. Robert Kennedy é saúde, Bob Kennedy Jr. não convém falar. Tem o... Nossa, esqueci o nome dos outros. Mas enfim, tem o Matthew Whitaker, que foi nomeado agora para ser o embaixador dos Estados Unidos na OTAN também. Foi, se não me engano, ele foi Attorney General do Trump durante um tempo. Excelente nome. Presença carimbada nos CPECs. Tá? Não se impressione se ele for agora 4 de dezembro no CPEC da Argentina. Eu acho até que, inclusive, o Milei, tendo ido no CPEC dos Estados Unidos, com a eleição do Trump, né, a ida do Bukele lá nos Estados Unidos, vai ter gente muito bacana no CPEC da Argentina, em Buenos Aires, dia 4 de dezembro agora. Então, esse cenário todo, ele dá uma pressão no Brasil. Ninguém quer comprar briga, né, com a maior potência econômica e bélica do mundo. Bélica, não estou falando aqui que os Estados Unidos vai invadir o Brasil, não é isso não. Mas uma potência econômica, um país que está buscando resgatar a sua liderança, não vai permitir que uma empresa como a X, como o Twitter, seja chutada do Brasil. Ou que um juiz da Suprema Corte congele as contas da Starlink, porque ele está numa briga individual que ele pegou para si contra o Elon Musk. Vai ser muito complicado lutar essa luta, porque o Trump ele não vai fazer igual o Biden, onde a embaixada dos Estados Unidos só soltou uma notinha dizendo que é isso, acabou. Página virada. Não vai ser isso. Podem esperar. A conduta vai mudar. E a cobra vai fumar. Então, esse cenário,
que também está sendo antevisto pelos nossos inimigos, o que eles estão fazendo? Eles estão acelerando agora, porque se eles decidem indiciar o Bolsonaro e fazer essas maldades todas com o Trump sendo presidente, eles têm uma chance grande de ter problemas com o Trump, com Elon Musk, com Marco Rubio, com Matt Gaetz, dentre outros. O Brasil não conseguirá mais extraditar brasileiros dos Estados Unidos, salvo crimes realmente graves, que ofereçam risco aos Estados Unidos, que seja crime nos Estados Unidos e no Brasil, né, que é um requisito para extradição. Extradição tem que ser crime aqui e crime lá. Por exemplo, o caso do Alan dos Santos não foi crime lá. Tem que haver um devido processo legal. Paulo Figueiredo perdeu o passaporte brasileiro dele. Ele sequer foi citado. A Polícia Federal ela vai no FBI e pede para o FBI ligar para o Paulo Figueiredo para ele prestar depoimento para a Polícia Federal. Aí o Paulo Figueiredo fala, calma aí, mas cadê a carta rogatória? Porque é assim, gente, quando você vai no exterior, você recebe uma carta do juiz, ele te informa o número do processo, você constitui um advogado, ele pega a cópia daquele processo, ele estuda, informa ao seu cliente, ó, você é investigado, ó, você é testemunha, ó, a acusação é essa. Nunca teve isso com o Paulo Figueiredo. Acredito que com o Rodrigo Constantino também não. Mas eles tiveram seus passaportes quitados, né, retirados, brasileiros. Na prática, viraram apátridas. Se eles não tiverem um green card, se eles não tiverem uma dupla nacionalidade, eu nem sei como é que eles fazem para sair dos Estados Unidos. Já que seu passaporte brasileiro não está mais válido, acredito que os sistemas internacionais não devem considerar o númerozinho do passaporte do Paulo Figueiredo. Ele pega o passaporte dele, ele vai chegar num país, o país vai olhar e vai falar, calma aqui, não, alguma coisa errada. Ou quem sabe até vai ser extraditado para o Brasil. Olha o problema. Então, esse cenário é que está fazendo com que o Alexandre de Moraes, junto com a sua Polícia Federal, acelere as coisas. É por isso que eles tiveram um encontro, dia 13 de novembro, semana passada, Lula, o delegado Andrei, que é o 01 da PF, Bolsonaro nunca conseguiu nomear, mas o Lula conseguiu sem problema nenhum, ministro do STF e o PGR. O cara que acusa, o cara que julga, o opositor e o cara que executa. Tá bom para você? Todo mundo reunido? Dias depois, operação Os Kits Pretos. Para mandar lá um recado para o G20, para dizer, líderes do G20, o Brasil tem um problema muito grande aqui com relação à democracia. Olha só essas pessoas violentas. Quantos discursos a gente não tem na internet de pessoas falando que queriam matar Jair Bolsonaro? Nunca foram presas, nunca foram tidas como antidemocráticas. Matéria da Folha de São Paulo, por que eu desejo a morte de Jair Bolsonaro? Ônibus incendiado na esplanada dos ministérios, pertinho da presidência. O cara sai gritando fora Bolsonaro. Atores, atrizes, falando que eles queriam esfregar a cara do Bolsonaro no asfalto quente. Peças publicitárias. Não, é liberdade de expressão, só está jogando bola com a cabeça do presidente. Tem discurso de ódio de não. Tem nada demais não. Aí vem esse pessoal querer dizer que os kits pretos estavam planejando, etc. Bem, primeiro que eu não confio nesses caras que estão dizendo para acreditar neles. E ainda que você tenha cogitado matar alguém, isso não é crime. Cogitar não é matar. Cogitar não é nem tentar matar. Como é que você começa, segundo o direito, a tentativa? Quando você inicia os atos executórios. Quando eu pego minha arma, puxo minha arma e aponto para a pessoa. Comecei o ato executório do tipo penal do artigo 121, homicídio. Pena 6 a 20 anos, homicídio simples. Puxei o gatilho. A munição pipocou, ela não disparou. Uma circunstância alheia à minha vontade me impediu de seguir adiante na minha intenção de assassinar. Isso é uma tentativa. Enquanto você não começa os atos executórios, o que a gente fala no direito, né, na linguagem policial, o iter criminis, quando você não começa o caminho do crime, não tem crime. Os atos preparatórios não são puníveis. Isso que eu estou dando o benefício de acreditar realmente que ocorreu um planejamento. Tá? Vamos imaginar isso. E as pessoas estão sendo presas em novembro de 2024 por uma suposta tentativa de assassinato que seria feita em 15 de dezembro de 2022.
praticamente 2 anos depois, pessoas estão sendo presas preventivamente, sem condenação. Para quem sabe o mínimo de direito, sabe o quanto absurdo que é isso. Uma medida excepcional sendo tomada agora, na covardia, só para apresentar para a comunidade do G20, para os líderes mundiais, que olha, a notícia do Brasil de hoje é que realmente o Bolsonaro, pô, tava lá com os kid preto aí, ó, pô. E é engraçado que a decisão para prender esses, foram 4 generais e um agente da Polícia Federal, essa decisão, ela foi feita, determinada, a investigação foi aberta por Alexandre de Moraes, que ele cita ele próprio 44 vezes na decisão para abrir essa investigação. Ou seja, ele é vítima, julgador e tem abaixo de si uma Polícia Federal para executar. Isso é democracia? E você? Já teve algum problema que foi parar na justiça? E quem é que julgou o caso? Foi você mesmo ou foi um outro juiz terceiro que não conhecia nenhuma das partes? Porque se você brigar com seu vizinho e o processo parar na justiça, quem vai julgar é um juiz que não conhece nem a você nem seu vizinho. A não ser que seu vizinho seja o Alexandre de Moraes, que é ele mesmo que vai julgar a causa. E aí, você brigou com o Alexandre de Moraes, ele vai julgar a causa. Você acha que ele vai julgar como? Não, vai julgar imparcial. Porque o Alexandre de Moraes é uma alma, né, acima dos réis mortais. E é sempre o Alexandre de Moraes. É sempre uma pessoa só. A minha crítica não vai para a STF. Eu não quero acabar com a STF, eu não quero inventar um novo sistema, uma forma de Estado, uma forma de governo. É só um que está dando problema. Eu tenho várias discordâncias de vários outros. Mas tem um que está muito além no exagero, no abuso de autoridade. Vamos ver como é que eles vão movimentar as próximas peças, porque eles erram, tá? Eles erram. Eles tentaram fazer aquela narrativa do cara lá do suicida, que na verdade eu já nem acho mais tanto que é suicida. Se você olhar as imagens, é muito estranho o cara chegar e deitar a cabeça. Você ia se matar, você ia pegar e deitar a cabeça nos fogos de artifício. É até difícil, né? Você vê um pavio queimando e você encostar a cabeça ali para se matar. Muita gente olhando e revendo as imagens, né? Estão começando a suspeitar que ele possa ter sido alvejado. E aí você vê que a imagem do prédio do STF veio com muita rapidez à tona. Depois o segurança do STF deu uma entrevista. Ele não fez isso sem autorização do Alexandre de Moraes, meu cara. Pode ter certeza. E as imagens do 8 de janeiro do Ministério da Justiça do Flávio Dino? Essas daí até hoje nada, né? E quem é que inseriu o nome do Adélio Bispo para entrar na Câmara no dia 6 de setembro de 2018, o dia que ele deu a facada no Bolsonaro, e se não fosse pego, teria o álibi perfeito para fugir da polícia, caso alguns dias depois fosse capturado. Isso não vaza, né? As imagens do aeroporto de Roma, poxa, Alexandre de Moraes foi agredido, covardemente agredido Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Não tem imagem, né? Por que será? Será que é porque se as imagens vierem à tona, elas não vão favorecer a narrativa que eles querem que você acredite? E é engraçado porque eu não me incomodo de ser caluniado. Sou uma pessoa pública, a gente está na chuva para se molhar. Eu me incomodo se eu não puder falar. Eu estava chegando na Câmara anteontem, terça-feira, e quando eu estava entrando na Câmara, pela chapelaria, veio um batalhão de repórteres em cima de mim, né? E normalmente quando eles fazem isso não é coisa boa. Eles vêm para querer te pegar, para tentar falar alguma coisa que você está mal informado, não sei. Ou às vezes para dizer, olha, fulano falou isso, o que você acha? E na verdade fulano não falou nada. Mas enfim, eu não tenho muito o que reclamar não. O pessoal da imprensa ali da Câmara, via de regra, a exceção de um fotógrafo aí que veio à minha cabeça, mas via de regra são pessoas educadas, né, os jornalistas que ficam ali na Câmara. Muito do problema está no andar de cima, né, o pessoal da redação. Mas conversei com eles e eu nem sabia, a minha entrevista foi ao vivo na CNN, só que eu não fiquei nem um minuto na CNN, né?
quando eu comecei a falar dos argumentos, falar da prisão dos generais, dos kits pretos, um jornalista falou, né, quando eu estava falando que os atos preparatórios não são crime, que esses fatos ocorreram há 2 anos atrás, como é que os caras estão sendo presos preventivamente agora? Aí um jornalista falou, mas eles queriam matar uma autoridade do STF, foi alguma coisa assim. Mesmo se for para assassinar deputado. E aí eu falei, ora, então vamos prender o jornalista que fez lá o artigo da Folha desejando a morte do Jair Bolsonaro. Rapidamente eu fui cortado ao vivo da CNN e o jornalista, o âncora da CNN, começou a falar que eu estava fazendo ataques à imprensa. Faz isso não, meu cara, eu não sei o nome dele, né? Me ajuda aí, pessoal. Ele parece descendente de asiático, né? Uma figura até carismática. Mas, prezado jornalista, não faz isso não. Porque as pessoas vêm, elas ficam indignadas. E aí elas vão criticar a CNN. Assim como quando um deputado faz besteira, toda a categoria leva a culpa. E aí se você sair na rua perguntando o que é um deputado federal, um monte de gente vai te falar que é um bando de corrupto. E eu não tiro a razão do sentimento da população, é porque muita grana corre aqui em Brasília, e quando alguém faz uma besteira, né, todo mundo leva a culpa. Com vocês, jornalistas, é a mesma coisa. Quando um de vocês chega e faz uma coisa dessa, todo mundo, pelo menos, vai passar a criticar a CNN. Pelo menos, a CNN. E porque está saltando aos olhos. Rebata o nosso argumento com outro argumento, de preferência ao vivo. E aí eu lembro do Jair Bolsonaro, encaminhando para o final aqui, tá, pessoal? Passa de 10 horas já. O Bolsonaro sempre desafia na Globo para fazer um ao vivo com ele de 2 horas e nunca aceitam. Vocês já imaginaram uma cariação entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Bolsonaro confrontando Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes confrontando o Bolsonaro. Eu acho que ficaria perceptível para todo mundo quem é que está falando a verdade. E no meio dessa polarização toda é que se faz necessária a anistia. O STF está adotando um discurso de que para ter anistia tem que ter condenação. Negativo. Não foi assim em 1979. A anistia foi ampla, geral e irrestrita. Pegou gente que sequestrou, gente que assassinou. Ninguém perdeu a vida no 8 de janeiro. No 8 de janeiro teve depredação de patrimônio público. Isso teve. E cabe uma responsabilização, a gente sabe disso. Mas que como todos ali aparentemente são réus primários, isso jamais daria cadeia no Brasil. Porque nunca deu para a esquerda. A esquerda tem um histórico de depredação. A direita foi a primeira vez que ocorreu um negócio daquele. E ao meu ver, né, de tanto que tentaram esconder as investigações da CPMI do 8 de janeiro, inclusive não dando imagens de câmeras, a meu ver, tinha gente filtrada ali dentro para instigar propositalmente os atos e tudo que ocorreu naquele dia. Mas a anistia ela é necessária para você virar a página disso. Porque ninguém aguenta mais esse clima de tensão e tudo é Bolsonaro. Os Estados Unidos, eu vi também que o eleitor norte-americano ele teve uma reclamação muito grande com relação a essa polarização. Isso daí movimentou as pessoas a não votar na esquerda, a não votar no Joe Biden, a não votar no Partido Democrata, para o Senado e para a Câmara. A esquerda está perdida, gente. A esquerda vai precisar se reformular. Ou vai apelar para a fraude, um padrão Venezuela. E aí, a gente vai ter a mesma credibilidade da Venezuela. E aí, você aí que trabalha em órgãos públicos, ou você da iniciativa privada, vai querer o teu passaporte brasileiro comparado a um passaporte venezuelano? E quando o país começa a se afundar economicamente, ele vai buscar alternativas. Talvez no tráfico de drogas, igual a Venezuela. O braço direito do Maduro, Diosdado Cabello, ele era
presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, e hoje ele é, se não me engano, o ministro da Defesa do Maduro. Ele é o 01 do Cartel dos Soles, o maior cartel de drogas da Venezuela. Ali você tem ELN, você tem FARC, você tem Hezbollah, você tem Hamas, você tem Wagner, os mercenários russos, você tem Vespas Negras cubanas, o serviço de inteligência. Será que esse é o Brasil que a gente quer? Eu acho que nem as pessoas da iniciativa privada que dão sustento a esse governo, acho que nem é esse o Brasil que elas querem. Então o que a gente precisa? A gente só precisa ter a nossa voz. Se a gente tiver voz, falar a verdade, a gente vai ganhar essa parada. E eleições íntegras, né? Eu tenho certeza. Meus caros, boa noite para vocês, né? Eu termino aqui fazendo algumas perguntas que eu vou comentar mais para frente em outras transmissões ao vivo. Eu vou começar com a seguinte pergunta: você acha que o Maduro precisa de eleição para se manter no poder? Me respondam aí. Não, né? Obrigado ali, Tintim. Eduardo, obrigado, Valdinei. Meu candidato em 2026 é o Jair Bolsonaro. Tamo junto. Não, Heraldo, canal. Márcia Campos, Mário Costa. É claro que não. Então vou perguntar para vocês: por que é que o Maduro fez então a eleição? Não foi para dar uma satisfação para o traficante de drogas Diosdado Cabello, e nem para o Tarek El Assaimi, ligado ao Hezbollah, que chegou a ser o 02 da narcoditadura venezuelana. Sabe por quê, gente? Porque o governo Biden teve a capacidade de cagar a relação com a Arábia Saudita e com a OPEP, que é o grupo de maiores produtores de petróleo do mundo. E aí o que os Estados Unidos teve que fazer quando cagou a relação com o Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita? Começaram a comprar petróleo da Venezuela. Só que para comprar petróleo da Venezuela, tem que dar um arzinho de democracia ali, né? Para segurar a onda das críticas dentro dos Estados Unidos. Pega mal você ficar comercializando com uma ditadura igual a da Venezuela e tendo outro tipo de conduta para com Cuba, desde 1959. E aí vocês vão começar a ligar as coisas. Vocês lembram do vídeo do Maduro explicando como é que funciona o voto impresso para a eleição sobre o plebiscito, se iriam anexar ou não o território de Essequibo, da Guiana? Eu não vou nem falar da possibilidade das tropas militares de Maduro entrarem, né, pelo território brasileiro para invadir a Guiana, devido ao relevo daquela localidade ser mais propício a fazer esse tipo de manobra. A gente volta a conversar aí na próxima live, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês aqui do Insta.